essa é disparado uma das principais e mais rotineiras mensagens que eu recebo, do porquê é que eu não atendo as massagens nu. Nuru, massagem tântrica e tantas outras, porquê é que eu não atendo essas modalidades nu. E eu vou explicar um pouco aqui, vou discorrer ao longo do bate-papo, porquê é que eu não faço isso e se existe alguma possibilidade de eu fazer também. Então vamos pro vídeo. Diariamente eu recebo essa mensagem, porquê é que eu não atendo as modalidades de massagem que o profissional fica nu. E eu gosto sempre de deixar isso muito claro. As pessoas falam, outro profissional faz, tal profissional oferece essa modalidade, por que é que você não faz também? Pessoal, cada profissional ele tem a sua senda, né, a sua coluna ali, do porquê ele oferece as suas modalidades de massagem. E uma das minhas principais é o autoconhecimento, é o mergulho interno, é a busca pelo mim mesmo, pelo si, né, pelo mergulho interno, basicamente isso. E não, de maneira alguma, somente a experimentação, somente sobre gozar, somente sobre prazer orgástico. A carne pela carne não é minha proposta. Atendo, posso vir a atender, mas não é minha proposta. Portanto, não faz sentido eu oferecer como barganha ou como um produto fácil, rápido ou acessível a nudez. Fica até contrário ao que eu proponho para as pessoas. Consegue compreender isso? Vamos desenvolver um pouco mais. Não existe hoje um estatuto que fala assim, massagem é desse jeito, massagem é dessa forma, massagem tem que ser dessa maneira, é assim que se encosta numa escápula, é assim que se encosta num ombro, é assim que se relaxa uma pessoa, é assim que proporciona relaxamento, satisfação e prazer para uma pessoa. Não existe esse estatuto hoje. Portanto, toda massagem é uma expressão do artista, é aquele profissional, é aquela pessoa se expressando. E, portanto, você vai colocar suas características ali, o que você propõe para aquele momento. Então, a gente tem para alívio de tensões, para mergulho interno, como é o meu caso, autoconhecimento, espiritualidade mais oriental, mais ocidental, enfim, cada um vai propor. Muito erotismo também, muito erotismo, né? O mercado, infelizmente, ele é muito prostituído também. Então você vai deixar claro no desenvolvimento do seu trabalho qual é a sua proposta. E nós, em nossa composição, não somos somente carne, somente bicho, somente instinto, somente matéria. Nós também temos consciência, alma, psique, né, o campo das emoções, o campo dos sentimentos. E no meu trabalho eu gosto de desenvolver vários desses nossos eus. Não somente um, somente o instinto, somente a carne, somente a matéria. Então pode muito claramente chegar um momento que eu desenvolva muito erotismo com aquela pessoa, mas desde que traga junto a consciência, o desenvolvimento da consciência, e não somente o bicho pelo bicho. Consegue compreender isso? Porque algumas vezes as pessoas falam assim pra mim, Fred, tal profissional oferece a opção da nudez. Mas aí a gente vai avaliar o trabalho daquele profissional e tá tudo bem? É somente instinto pelo instinto, o gozo pelo gozo, o tapa pelo tapa, o suor pelo suor, o erotismo pelo erotismo, é uma coisa mais libidinosa. E não é necessariamente essa a minha proposta. Ou seja, pode existir muita temperatura, pode existir muito fogo, pode existir muita química, mas desde que a gente utilize essa tecnologia, né, do nosso corpo físico, do nosso chakra raiz, do nosso muladhara, né, daquela esfera vermelha e também a seguinte, a laranja, esses chakras iniciais, as nossas raízes, a gente pode utilizar esse elemento, mas para extrair consciência, expansão de consciência, expansão do espírito, expansão da alma, porque tanto nós não somos somente carne, como nós também não somos somente espírito, somente alma. Então, portanto, eu gosto de trabalhar com essas duas vias. Vou dar um exemplo para vocês. Você já percebeu quando na vida comum você vai se relacionar com uma pessoa, somente o instinto pelo instinto, você tem aquela sua necessidade fisiológica, você precisa liberar energia, se é que você me entende bem, e aí você vai, marca com alguém minimamente decente, quando muito, né, que tenha todos os dentes na boca, que saiba conversar o mínimo, você vai, marca com aquela pessoa para vocês terem uma troca física, ter um momento de intimidade. Naquele momento você tem uma necessidade fisiológica, aquele outro lado, aquela outra pessoa também. Então vocês se encontram ali para exercerem o instinto, para exercerem o bicho. Então tem muito tapa, tem muita consumação, tem muito enforcamento, puxão de cabelo, enfim, aquela coisa que a gente já conhece muito bem. Nós aqui latinos somos expert em tudo isso. Vocês sabem muito bem o que eu estou querendo falar aqui. Só que nessa prática é cultivada, é fecundada somente o bicho pelo bicho. Somente consumação por pura consumação. Então geralmente quando acaba, acontece um pouco daquela repulsa. Nós homens, quando a gente finaliza, quando a gente chega lá, acontece da gente nem muito querer mais olhar para aquela pessoa. Se está em casa, vai embora logo. Se a gente está na casa da pessoa, que a gente vai embora logo, porque foi somente o bicho pelo bicho. Então houve um desequilíbrio cósmico, que o bem-querer, aquilo que pulsa a partir da alma, da essência, da consciência, ele não celebrou aquele momento. Foi puramente bicho pelo bicho, instinto pelo instinto.
E aí, muitas das vezes, quando a gente vai embora, a gente até bloqueia a pessoa, nunca mais responde, não quer ver mais, ou então já saciou, então já vai para a próxima pessoa, porque foi utilizado não a nossa totalidade, mas um dos nossos centros, um dos nossos eus, que é o nosso eu instinto, a matéria, esse eu físico aqui. E o que eu ofereço hoje, eu gosto de trabalhar com todos os centros. Repito, a gente pode dar foco em várias das esferas dos nossos eus. Instinto, alma, espírito, corpo físico, desejo, libido, a gente pode trabalhar isso, mas não ficará somente na carne pela carne. É necessário a gente extrair essência, extrair consciência, extrair alma. E se eu, enquanto profissional, fiz as minhas avaliações e percebi que aquela pessoa não topa isso, não vai aceitar que a gente caminhe dessa maneira, se eu perceber que ela quer dar as cartas de somente bicho pelo bicho, instinto pelo instinto, aí eu tô fora. E aí tá tudo bem, ela procure outro profissional e tá tudo certo. Porque na tecnologia do que eu ofereço, eu sempre trago o fogo, o instinto, a parte física, o desejo, a libido, como extração dos nossos eus que ficam mais atrofiados, que costumam ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, último plano. Então, se você chegou até essa altura do vídeo, sim, eu ofereço modalidades onde eu atendo sem roupa, onde eu atendo nu. Mas essa é uma avaliação que eu faço, se aquela pessoa merece, se aquela pessoa tem capacidade para que a gente passe por uma intimidade tamanha temperatura corpórea, tamanha prática, tamanha técnica íntima, e que a gente consiga extrair disso benfeitoria, saltos de consciência e não somente gozo por gozo. Checkpoint por checkpoint, aquela coisa animalesca pela coisa animalesca somente, repito. Então se a pessoa difunde que eu não faço, que o Fred não faz, na verdade ela só não foi qualificada para a gente alcançar esse nível. Porque eu sim ofereço, mas eu preciso fazer a avaliação, que essa pessoa vai topar, que essa pessoa vai se conscientizar, que nós trabalharemos o instinto, o fogo extremo, os chakras inferiores, o desejo mais pulsante, somatizado da extração, da comunhão, da consciência, do bem-querer, da bem-aventurança, da alma, do espírito também. Nunca será somente o bicho pelo bicho. Terá sim muito bicho, e assim, eu tenho algumas pessoas que caminham comigo num grau de profundidade, de intimidade maior, então elas poderiam dizer, se bem que na internet não pode trazer muito esse teor, existe muita profundidade extrema, mas só com quem eu consigo perceber a qualidade, a competência de saltar instinto, fogo supremo, mais nível de consciência, bem-aventurança, nível de alma, nível de pulsação de espírito. Ficou alguma dúvida? Você já tinha visto alguma vez algum profissional abordar esse tema por esse viés, nesse caminho, por essa ideia? Deixa aqui nos comentários. Você tem alguma dúvida também muito específica acerca do caminho das massagens, alguma história muito curiosa? Deixa aqui nos comentários que vai ser muito interessante a gente desenvolver esse debate também. E claro, deixa também a sua dúvida, seu comentário, para eu utilizar o seu tópico, o seu comentário para fazer um vídeo novo. Para quem não me conhece, eu sou o Fred do Alquimia. Considere seguir o perfil para você acompanhar a nova série de vídeos que eu estou fazendo por aqui. Até lá!